adolescentes! Eu sou a Andréia. Eu sou a Júlia. E eu sou a Mariana. E nós estamos aqui para mais uma EBD. Glória a Deus. Nesse domingo de manhã. Ei, já acordaram? Peraí, gente, não tem ninguém dormindo aí. Já pegou um café, né? Acordar, né? Tomaram café, gente? Dá uma sacudida, lavou o rosto. Porque olha a lição de hoje, hein, meninas? Gente, a lição de hoje tocou profundamente no meu coração e eu tenho certeza que vai tocar também no coração de vocês. Sabe qual é o tema da lição? Lição 12. Estamos quase terminando o trimestre. Terminando o trimestre. Se eles são espertos, eles já perceberam alguma coisa sobre o tema, né? Não? Será? Não é mesmo? Será? De que será que nós vamos falar, gente? Salvos para mudar o mundo. Nós temos um chamado. Nós fomos chamados para mudar o mundo, para fazer a diferença. Ou vocês acham realmente que nós estamos aqui por acaso? Não. Tem coisa boa vindo por aí. E se eu fosse vocês, ficaria ligadinho na aula. Já deixa o like. Não esqueça de compartilhar. Vamos compartilhar com os amigos, com os parentes. Bora, gente, coloca na rede social. Vamos lá, vamos compartilhar para a gente alcançar o máximo de adolescentes possível, já que a gente quer mudar o mundo. Um spoiler da aula, né, Andréia? Não é? Pois é. E já que a gente está querendo mudar o mundo, Júlia, vou convidar você para estar orando. Tudo bem. Vamos orar, então? Senhor Jesus, neste momento eu quero convidar o Senhor para essa aula, para aplicar essa aula juntamente conosco, Pai. Eu peço para que o Senhor ministre no coração de cada adolescente que está assistindo, no nosso, Senhor Deus, a importância, meu Pai, de levarmos o Evangelho, como que a igreja primitiva nos ensinou, e em nome de Jesus, que eles saiam dessa aula mudados, em nome de Jesus. Amém. Pais adolescentes, meu nome é Ana Clara. Meu nome é Vitória. E aqui nós vamos fazer o Espada Afiada. O versículo de hoje é Marcos 16, 20. Vamos lá? 3, 2, 1. É o que mesmo? 16, 20. Achei. Achei. Tá na página 196. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Tchau, adolescentes. Adolescente, você já se perguntou qual é a sua missão aqui na Terra? Você já se perguntou para que eu vim neste mundo? Porque eu sei que muitos adolescentes têm um pouco de conflito aí. Para que eu vim? Qual é o meu papel? Né? Qual é a minha missão? Porque nós temos uma missão. Assim como a igreja, nós somos igreja. Lembram disso? Nós somos igreja. Fazemos parte do corpo de Cristo. E se nós fazemos parte do corpo de Cristo, cada um de nós tem uma missão. E a igreja, ela tem uma missão transformadora, não é isso, Júlia? Sim, exatamente. A gente vai ver que a igreja primitiva, depois que ela foi ali, depois que houve o derramamento do Espírito Santo, ela foi transformada de tal maneira que todos que estavam ali entenderam o seu propósito no mundo, que é transformar o mundo, conseguir a maior quantidade de pessoas para Cristo. E eu anotei aqui algo que muito me tocou. Eles foram transformados de tal maneira que eles tiveram o costume de cear, começaram a ter uma rotina de oração, de adoração em conjunto. Eles ofertavam. A Bíblia fala que ninguém passava fome, ninguém tinha necessidade de roupa, porque eles foram transformados. Outra coisa que a gente sabe também sobre a igreja primitiva é que eles foram marcados pelo sobrenatural. Então, os dons, a gente ouve isso sempre na igreja.
eles foram marcados por milagre. A gente já sabe daquilo que eles esperavam a sombra de Pedro passar, porque aquilo curava, ressuscitava alguns mortos eventualmente também. E isso nos aponta algo muito interessante. Depois do batismo com o Espírito Santo, eles não esfriaram. E eles foram marcados. Então, eles começaram a viver uma cultura de milagres no meio deles por causa daquele derramamento do fogo. E também a nossa lição diz que eles foram tão transformados que as pessoas ao redor eram transformadas por causa da mudança deles. Isso mudou a história, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Inclusive, Júlia, na igreja primitiva, né, onde o Pentecostes foi ali, né, onde houve o derramamento, né, do poder de Deus, e a gente está falando sobre igreja primitiva, derramamento do poder de Deus, Pentecostes. Será que os nossos adolescentes sabem a respeito da igreja primitiva? A paz do Senhor, adolescentes! Rafa na área, e hoje eu tô aqui pro Você Sabia? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos, especificamente o capítulo 2. Esse capítulo marca um evento muito importante na história cristã, que foi quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Esse evento é chamado como Pentecostes. Durante o Pentecoste, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, que era a cidade de Jerusalém, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E tinha várias pessoas de várias regiões de outros lugares, e eles entendiam o que eles estavam falando nas suas próprias línguas. Este acontecimento foi um sinal poderoso do Espírito Santo, capacitando-os para pregar o evangelho a todo o mundo. O Pentecoste marcou o início da expansão do evangelho de Jesus a todas as nações e representa a obra transformadora do Espírito Santo, nos capacitando em toda boa obra. Que tal refletir como o Espírito Santo pode guiar e capacitar você, adolescente, em sua jornada de fé e testemunho do Evangelho? A história do Pentecoste nos lembra que o poder de Deus está disponível para todos aqueles que creem e buscam a sua presença. Todos que desejam cumprir o testemunho de sua graça e amor no mundo são capacitados pelo Espírito Santo para cumprir toda essa obra. Esse foi o Você Sabia de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Um beijo e até a próxima! Pois é, pessoal, outra coisa que a gente vê, outro marco na igreja primitiva, que é o que a gente vê também nos nossos dias, é a perseguição. Depois da morte de Estevão lá, vocês lembram dessa história? Eles foram perseguidos pelos judeus e isso causou algo muito importante, que foi a separação dos cristãos. E é muito interessante que a nossa lição frisa que na nossa limitação humana, isso foi uma mudança do que estava acontecendo, milagres, cultos, orações, foi algo ruim, mas a nossa lição fala também que na mente divina, na mente de Deus, isso começou o ID de Jesus, porque eles tiveram que sair de Jerusalém para ir, né, para Samaria, para a Judéia. Então isso fez com que as pessoas levassem o evangelho de fato para outros povos, né? Então a gente consegue ver que até hoje isso se estende, até hoje nós somos chamados pro ID. E é um mandamento, né, que o Senhor deixou, Sim. que eles ficassem em Jerusalém até o derramamento do Espírito. E eles estavam ali, porque estava muito bom, né? Viver em comunhão ali com os irmãos estava muito bom, mas era necessário ir por todo mundo para pregar o evangelho. Então, como Júlia bem disse, quando começa a perseguição, então os cristãos começam a se espalhar pela terra. E com isso começam a pregar o evangelho genuíno, aquele evangelho que o Senhor havia deixado para eles, que era um amor transbordante que eles tinham, ao ponto das pessoas ouvirem falar e querer saber. Peraí, mas de quem esses homens falam? Quem são esses homens? Quem são essas mulheres? Porque não foram só homens. Sim. O evangelho, inclusive, ele valorizou
mulheres. Com certeza. Cristo valorizou as mulheres, ele trouxe uma importância que as mulheres tinham também na propagação do evangelho. Então, houve toda uma mudança. Cristo, ele trouxe consigo um amor de uma tal forma que, ao pregar o evangelho, não tem como você pregar o evangelho se você não amar o próximo. E é isso que a gente aprende com a igreja primitiva. Sim. Eles amavam ao ponto de dar tudo aquilo que eles tinham, né? Seus bens, distribuíam os seus bens. Por quê? Porque eles queriam que todos que estivessem ao seu redor também estivessem bem. E não tem como falar de salvar o mundo, não tem como falar em evangelizar sem falar do amor. Não tem como. Uma igreja desunida, uma igreja sozinha também, não tem como. Nós precisamos, primeiro, de Cristo, precisamos amar o próximo e nós precisamos estarmos unidos. Então, meus queridos adolescentes, sozinhos nós não somos ninguém, mas se nós juntos nos unirmos, nós podemos fazer um grande movimento evangelístico. Então há uma esperança de um novo avivamento e a gente aguarda por isso, nós ansiamos por isso. Há um desejo nosso de ser avivado novamente, assim como a igreja primitiva, que ali eles amavam de uma tal forma, assim como foi na Rua Azusa. Pessoas passavam dias e noites ali querendo mais da parte de Deus. E assim nós queremos também. Mas nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer somente para nós. Nós queremos também que o nosso colega, que o nosso irmão, que o nosso parente, que esse amor que a gente sente, que essa chama que está acesa dentro de nós, também alcance a eles. Porque o evangelho de Cristo, ele veio, não foi só para mudar uma história, para causar trazer uma divisão histórica antes de Cristo, depois de Cristo, como Júlia também já colocou para a gente. Não. O evangelho de Cristo, ele foi transformador. Ele foi transformador em todos os sentidos, no sentido histórico, no sentido social, no sentido ético, moral, porque Deus, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não importa a cor, não importa a raça, não importa o cabelo, não importa a sua condição social. Jesus, ele nos olha e nos vê como seres únicos, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos ama assim como nós somos. Então, todo o evangelho pregado, tanto na igreja primitiva quanto agora, tem que ser um evangelho genuíno. Não pode haver uma diferença. Eu não consigo alcançar uma alma, alcançar o coração de alguém, se eu não demonstrar para ele um amor por ele. E eu só consigo demonstrar amor por ele se eu tiver o Espírito Santo em mim. Porque de mim não pode vir nada que é bom. Mas se eu deixar o Espírito Santo me mover, olha, a gente é capaz, sim, de mudar o mundo, não é isso, Mariana? Pois é. E o último tópico já começa com um nome super interessante, que é Ganhando o Mundo para Cristo. E olhando assim, é um nome muito bonito, né? E quantas vezes, quando tem um culto maravilhoso aqui na nossa igreja, que todos são cheios do Espírito, eu quero sair daqui e ganhar o mundo inteiro para Cristo. Mas aí, quando chegamos em casa, simplesmente sentamos no sofá e não fazemos nada. A gente espera, assim, vou esperar um sinal de Deus para ele me dizer se é para eu ir mesmo, pregar para os meus amigos da escola, pregar para os meus parentes. E isso é muito sério, porque assim como aconteceu lá em Jerusalém após o Pentecostes, também estava acontecendo curas, milagres, cultos poderosos, cheios do Espírito Santo. E eles queriam aquilo só para eles. Quando Jesus disse, vão e preguem o evangelho pelo mundo inteiro. Eles não obedeceram de primeira. Deus precisou mandar uma perseguição para só assim dispersar eles pelo mundo. O evangelho não é baseado em 4 paredes. Não é só isso. Aqui nós somos capacitados para poder mandar o evangelho para outras pessoas. Mas muita gente fala, mas eu tenho vergonha,
Eu chego em casa e tô desanimado. O que eu preciso fazer para ter essa força, para ter esse vigor, para poder pregar o evangelho para os meus amigos? É pedir o espírito de ousadia. Porque o espírito de ousadia, ele quebra todas as barreiras da timidez, do medo, de qualquer coisa. Eu não falo bem, eu não prego bem, eu não sei ler direito. O espírito de ousadia, ele dá toda a força necessária para pregar o evangelho. Porque esse é um mandamento que Deus deu a todos. Não importa o seu ministério, não importa o seu chamado. Pregar o evangelho a toda criatura é o que todo crente deve fazer. Pois é, Mari, eu acho muito interessante que o evangelho, por natureza, ele já não tira de uma zona de conforto, né? Não foi só os cristãos que saíram de Jerusalém para poder pregar, sofreram, morreram. O evangelho, naturalmente, ele gera em nós uma mudança, um desconforto do, ei, você tá errado, você precisa se converter, você precisa reconhecer. Então, o que nós fazemos é isso, é sair da zona do conforto, é não ficar em casa, é evangelizar sempre que estivermos em condições, saúde, a gente ir se sacrificar. Isso é muito forte pra gente. E a gente não pode falar de evangelismo sem falar do avivamento da Rua Azusa. Porque foi através desse avivamento que 2 missionários vieram para o Brasil e trouxeram a palavra do evangelho junto do Pentecostes. E vocês, adolescentes, devem saber muito bem sobre eles na nossa jornada de oração, não é? Será que vocês lembram o nome desses 2 missionários? Olha só, o nome deles era Gunnar Wigren e Daniel Berg, que eles vieram da Rua Azusa e fundaram a Assembleia de Deus aqui no Brasil. E 100 anos depois desse avivamento da Rua Azusa, nós ainda continuamos pregando o mesmo evangelho, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e um dia ele voltará. Amém. Diante da situação atual, é possível ganhar o mundo para Jesus? Aprenda uma coisa. A pregação é o poder de Deus. A palavra de Deus é a manifestação visível desse poder. E nada pode resistir ao poder da pregação. Todas as vezes que nós pregarmos, a palavra de Deus vai destruir qualquer ismo, qualquer conceito, qualquer filosofia, qualquer cultura que se opõe a ela. Então, por mais que o mundo esteja perdido, por mais que as pessoas não queiram ouvir falar sobre Deus, mas se nós nos enchermos do poder do Espírito Santo e amarmos as Escrituras e conhecê-la, a nossa pregação vai quebrar o gelo, a oposição, a frieza e a incredulidade das pessoas. Hoje o que falta à pregação é poder, é a manifestação dos grandes milagres de Deus para atrair os pecadores a Cristo. A igreja pode sim ganhar o mundo se ela pregar uma palavra cheia do poder, de uma unção extraordinária e trazer mais de 1 bilhão de pessoas a Jesus Cristo. O grande avivamento que está vindo aí tende a salvar mais do que isso, então a igreja pode sim se esforçar, buscar a Deus, se humilhar, clamar por um mover de Deus e depois no poder do Espírito Santo nós podemos ganhar almas aonde quer que for, na universidade, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar nós podemos pregar e as pessoas com certeza vão se converter, porque quem salva é Deus e todo o poder está disponível para a pregação do Evangelho. Deus abençoe você e que você pense e pregue a palavra de Deus. Para pregar o evangelho com ousadia, nós também precisamos conhecer o evangelho. E é por isso que o nosso pastor nos exorta, nos ensina, nos orienta a ler o nosso devocional diário. Então, todos os dias nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Porque como que eu vou pregar a palavra se eu não conheço a palavra? Eu preciso conhecer a palavra. De que forma que eu conheço a palavra? Mariana também citou. É só lendo as escrituras? Não, nós temos aqui as orações na terça-feira que vocês podem vir. Sempre tem uma palavra. As quartas, são quartas de ensino da palavra. Você pode estar aqui aos domingos. Então, nós sempre temos uma orientação a respeito da palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecê-la para que a gente possa levá-la
a outros, para que possamos alcançar outros através da palavra. E aí, adolescentes de todo o meu Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento preferido. Eu sei que esse momento é o seu momento preferido da aula, que é o nosso momento quiz, onde responderemos algumas perguntas para ver se você prestou atenção na nossa querida aula. Então, vamos para a nossa primeira pergunta? Vem comigo! Primeira pergunta: qual é a grande comissão de Jesus? Alternativa A: ordenar que seus discípulos construíssem uma grande igreja em seu nome. Alternativa B: instruir os discípulos a irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou C: alternativa C: pedir aos discípulos para guardarem seus ensinamentos somente para si mesmos. Então, tempo na tela. E a resposta certa para essa pergunta, se você responder a alternativa B, instruir os discípulos a irem fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta: os cristãos primitivos em Jerusalém experimentaram um grande avivamento. Quem causou esse avivamento? Alternativa A: Pedro. Alternativa B: o Espírito Santo. Ou alternativa C: Estevão. Rapaz, confesso que essa aqui tá bem difícil. Vamos lá? Tempo na tela. E a resposta certa para essa alternativa é a letra B, o Espírito Santo. Vamos agora para a nossa terceira e última pergunta. Quais são algumas características da igreja primitiva descritas no livro de Atos? Alternativa A: centralização de poder em um único líder. Alternativa B: comunhão e partilha de bem entre os membros. Ou alternativa C: hierarquia rígida e divisões internas. Pela última vez, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa última pergunta é, com certeza, a letra B: comunhão e partilha de bens entre os membros. E é isso, adolescentes. Esse foi o nosso Momento Quiz e espero que tenham conseguido tanto acertar as perguntas quanto absorver mais o conteúdo dessa aula. E parece que não, mas vocês acreditam, meninas, que a nossa aula já está acabando? Poxa, Como assim já tá acabando? Já está acabando, gente. Não. Já está acabando. Mas antes de encerrar nossa aula, nós vamos para um momento todo especial, que também precisa ser feito com muito amor. Não é isso, Mariana? Com certeza. Evangelizar também é ofertar, hein, adolescentes? Então já tá passando aí, ó, o Pix, o PicPay da igreja, a agência, a conta bancária, QR Code aí, ó, pra tá ofertando. E além disso, já tá passando um helicóptero aqui na igreja, ó, para mostrar para vocês aí o nosso espaço aqui e o projeto dos 1000 Valentes, que tem o propósito de juntar 1000 pessoas fiéis para poder ajudar a comprar esse espaço, que é abençoado, e eu sei que vocês amam demais esse espaço. Deus, rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca
Muito bem. Pois é, adolescentes. A perseguição, ela não parou a igreja. A igreja primitiva, a igreja original, ela é viva ainda hoje. Nós continuamos evangelizando. Nós continuamos falando de Cristo por todo mundo. Eu tenho uma missão. Você também tem uma missão. Pois é, tia Andréia. Uma coisa muito importante da gente levar dessa lição é que a missão do evangelho ainda não acabou. Ele não acabou. Não adianta você somente vir aos cultos, aproveitar, desfrutar de toda aquela atmosfera e não levar. Porque você vai pro céu sem ninguém, você vai pro céu sozinho, mas Deus te chamou para levar uma multidão com você. Você tem um amigo que tem sede, eu tenho certeza. O que é sede, Júlia? É seu amigo que sofre de depressão e você não faz nada, não ora, não fala. É aquele amigo que os pais brigam todo dia. Isso é sede de Jesus. Isso é eles precisarem de Jesus. Então, a maior lição dessa aula que a gente pode levar é: você ainda tem a missão de levar o evangelho. Pois é. E para fechar, eu queria ler um texto que está lá em Tiago 17 e fala bem assim: o tempo passa, as ideologias são alteradas, os homens se corrompem, mas o evangelho continua o mesmo, pois no Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Pois é. E para terminar, nós vamos orar para agradecer ao Senhor por mais essa EBD. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós tivemos nesta manhã, pela tua palavra, Senhor, que foi aqui ministrado, que o Senhor possa, Senhor Jesus, tocar em cada coração, que nós possamos, Pai, pregar o teu evangelho, Senhor, com ousadia, que nós possamos, Senhor Jesus, levar a tua palavra, Pai, ao nosso próximo. Pai, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. E não esqueça, adolescentes, somos salvos para salvar o mundo!